Então a mensagem de hoje é para que você aprenda em meio à tempestade. Deus, Ele quer falar com você poderosamente, em nome de Jesus. Quem achou aí? Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te pedimos nessa noite, fale conosco, Deus. Existem pessoas que chegaram aqui especificamente para ouvir uma mensagem, para ouvir uma palavra. Existem pessoas aqui, Deus, que estão passando por esse momento, tempestade. Existem pessoas que não estão passando, mas é óbvio que a vida vai nos levar a passar por isso um dia. Então nós estamos aqui para aprender da Tua palavra. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti, Deus. Nos ensina, nos mostre o caminho, nos ensina o que devemos fazer. Fale conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar. Eu quero começar essa mensagem te dando uma notícia que provavelmente você não imaginava ouvir isso dentro de uma igreja, mas você precisa ouvir. O dia mau, ele existe. O dia mau, ele existe para qualquer pessoa. Você que está aqui, anote isso. Se não hoje, algum dia da tua vida você vai passar por alguma dificuldade. Você não está isento porque você é da igreja. Você não está isento porque você é cristão. Você não está isento porque você tem uma vida de oração. Você não está isento porque você lê a Bíblia. Você não está isento do dia mau. Todos nós vamos passar pelo dia mau. Se você for abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, no verso número 34, vai dizer: basta a cada dia o seu próprio. Todo mundo que está aqui vai passar por um dia de dificuldade. O próprio Jesus disse lá em João 16, no verso número 33, que diz: no mundo vocês terão, mas tem de bom, eu venci o mundo. O nosso Deus, ele já nos alertou: o mundo, ele é mau. No mundo vocês vão ter luta, no mundo vocês vão ter dificuldade. Ei, o mundo vocês vão ter aflições, mas ele venceu o mundo. Então nós precisamos entender e descansar, porque o dia mau existe. O dia mau existe para quem é bonzinho e para quem é ruinzinho. Mateus capítulo 5, verso número 45 vai dizer que a chuva, ela cai sobre os justos e os injustos. O sol nasce para todos. O sol não nasce somente para quem é bom, ou o sol não nasce só para quem é mau. Ele vai nascer para todos, é o que está escrito na Bíblia. Então nós não estamos isentos. Nós que estamos aqui hoje, nós não estamos isentos de passar por uma luta, de passar por uma crise financeira, de passar por um desentendimento amoroso, de passar por uma luta na nossa casa. Nós não estamos isentos. Não, pastor, mas eu oro e leio a Bíblia, eu sou amigo de Jesus. Mesmo os amigos de Jesus passam por luta. João capítulo 11 vai contar a história de um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele estava doente, atrasou-se para ir até ele.
E o atraso de Jesus gerou morte em Lázaro. Quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O dia mau, ele não isenta você. Você não está isento do dia mau porque você é amigo de Jesus. Porque a Bíblia diz que Lázaro, ele era amigo de Jesus, não era discípulo. Ele era muito mais do que um discípulo, ele era íntimo. A Bíblia vai falar de José do Egito, que foi um grande homem, libertador, um governador. Ele fez grandes coisas, mas ele passou por 13 anos de sofrimento. Ninguém aqui está isento, gente. Moisés era amigo de Deus e ele passou por 40 anos no deserto, ouvindo um povo balangando beiço, pedindo para comer cebola, enchendo o saco. A gente devia ter morrido no Egito. A gente entendeu. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Todo mundo aqui está sujeito à luta. Todo mundo que está aqui está sujeito a passar pelo dia mau. E o texto vai dizer aqui, o texto que nós lemos, sobre a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. E existe ainda uma dúvida se foi ele que escreveu Hebreus ou se foi Apolo ou se foi um outro discípulo. Se foi Paulo, são 14 cartas do Novo Testamento. Um homem que viveu intimidade com Deus, um homem que teve um relacionamento com Deus. De repente se vê num navio agora, pronto para afundar, pronto para tudo se destruir, envolvido num problema. Esse mesmo apóstolo foi aquele que disse que foi açoitado 3 vezes. Aquele que apanhou, foi dado como morto. Passou por dificuldades, por lutas, por problemas. Todo mundo que está aqui, você não é o Hello Kitty de Jesus, você vai passar por luta. Você não é a florzinha de Jesus, que nem você cantava, sabe? Não. Luta, dificuldade, problemas, a gente vai enfrentar isso. Mas a grande questão é, pastor, como enfrentar isso? Porque vai chegar. Clebinho, o dia mau vai chegar. Como que eu passo pelo dia mau? Como que eu enfrento as dificuldades da vida? Como que eu faço para poder me livrar disso? Ou simplesmente passar entendendo que Deus está cuidando de todas as coisas? Esse texto vai te mostrar que Deus cuida de todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero que você anote, se você for anotar, está lá no verso de número 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Repita comigo: ventos contrários. Você vai perceber que existem ventos contrários. Não é o que a gente quer, mas você faz um plano, você desenha uma meta, você desenha um objetivo. Você começou o ano falando 2023. 2023 eu vou entrar para academia. Veio o vento contrário chamado coxinha, sim ou não? Aniversário, uma tempestade, vem uns ventos, irmão. Você coloca alguns objetivos, a Bíblia diz: o homem faz planos em seu coração, mas o que permanece é o propósito do Senhor. Então a gente faz planos, mas nem todos os planos que nós fizemos vão acontecer, porque vem ventos contrários, vem situações que nos tiram da rota. A Bíblia está dizendo que eles estavam seguindo por uma rota, mas de repente vem um vento e mudou a rota. De repente vem uma situação que muda a rota sua, que muda o caminho que você estava indo. De repente tudo muda. De repente tudo fica mais difícil. Pastor, e agora o que eu faço? Simplesmente uma mudança de rota é para te mostrar que você não é o centro do universo. Uma mudança de rota é para te mostrar que o Senhor governa sobre todas as coisas e não é você que governa sobre todas as coisas. Existem ventos contrários que aparecem para poder tirar a gente da direção daquele que está guiando o barco, o navio, para mostrar que existe um que é muito maior. Pastor, o que eu faço quando isso acontece? Deixa ele conduzir as coisas. Provérbios 16 vai falar que o homem faz plano em seu coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus, ele tem propósito na sua vida. Deus, ele tem propósito na tua história. E às vezes você desenhou uma rota, mas não é a rota que Deus quer. Às vezes você determinou um plano para a tua vida, mas não é isso que Deus falou que tinha que ser. Só que lá atrás você disse: eu dependerei de ti, eu vou obedecer à tua vontade. Mas de repente a vontade de Deus veio, o vento contrário veio, as circunstâncias ao contrário vieram e você está murmurando, você está reclamando. É por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago: não diga ao homem, farei isso, farei aquilo amanhã. Vocês não sabem como será o dia de amanhã. Vocês não têm domínio nem sobre um fio que tem na cabeça de vocês. Vocês não conseguem contar nem quantos cabelos você tem. A não ser o pastor Igor, o resto aqui está isento isso aí. Não dá para contar, você não sabe. Não ri não, Lê, você está perto. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui?
E aí então o apóstolo Paulo vai dizer que no verso de número 15, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Alguém pode me falar o que é a deriva? Hã? Sem direção. O que mais? Esgotou aqui, né? Acabou, né? Pastor, tá ótimo. O que ele falou estava na ponta da minha língua. Eu ia falar, mas ele falou. Simplesmente chega momentos na nossa vida que o nosso navio ele fica sem direção, ele fica à deriva. Ele fica simplesmente sem saber se vai para lá, vai para cá. Eu não sei como que vai ser. Só que olha o que o texto está dizendo. Preste atenção nisso em nome de Jesus. O texto está dizendo que assim, ó, quando os ventos contrários vieram, a tempestade aumentou, nós cessamos as manobras. E nós simplesmente ficamos sem direção. Sabe qual é o problema da tua vida? Que quando vem um vento contrário, quando vem uma dificuldade, você quer ficar tentando forçar o navio, você quer tentar ficar fazendo coisas que não cabe a você. Você precisa entender uma coisa: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem coisas que você não tem que fazer nada. Deixa o barco ir. Deixa o barco ir. Eu acho muito da hora que às vezes as pessoas vêm falar assim: pastor, o que você faz? Pastor, pelo amor de Deus, me fala o que você faz quando você está mal, quando você está passando pelo dia mal na sua vida. Pastor, me conta, o que você faz? Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, o que você faz? Eu falei: irmão, eu durmo. Eu durmo. Estou falando sério, eu durmo. Aí eu acordo, eu falo assim: onde estou? Aí eu falo assim: e agora? Será que está bom o negócio ou não está bom? Porque tem semanas da tua vida, tem momentos da tua vida que você acha que você é anjo, você acha que você é Superman, você acha que você é o querubim escolhido, a quarta pessoa da Trindade. Irmão, olha para quem está do seu lado. É anjo ou é gente isso aí? Eu já falei domingo, não vai se apaixonar. Ai, pastor, ele é um anjo que Deus colocou na minha vida. Aqui é ser humano, você passa por dificuldade, você passa por luta. Então, quando o momento de dificuldade, de luta vem, é melhor a gente sair do controle e falar: Senhor, assume a direção da minha vida. Porque se o vento veio por permissão do Senhor, o Senhor vai fazer o meu barquinho parar onde o Senhor quer que ele pare. Mas a gente quer fazer esforço, a gente quer fazer as coisas diferentes, a gente foi ensinado: não, você precisa mais, você precisa fazer mais. Cessamos as manobras. Está na hora de algumas pessoas aqui cessar as manobras, porque Deus quer trabalhar, mas você está atrapalhando, irmão. Cessa a manobra, deixa Deus fazer, deixa Deus guiar o barco. Seu barco não vai afundar, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Mas qual é o problema? Não, eu preciso fazer. Na verdade, esse eu preciso fazer, nada mais é do que uma falta de confiança de que Ele pode fazer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Cessamos as manobras. A gente tentou para um lado, não deu certo. A gente tentou para o outro, não deu certo. Cara, para porque a gente não tem força para combater com algumas coisas que são naturais da vida. Tem coisas nessa terra que não cabe a nós. Só que nós fomos ensinados pelo Instagram e pela essa mídia social que todo mundo está produzindo, fazendo, produzindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já viu pé de manga? Amém? Qual é a época que nasce manga? Até quando? De dezembro a janeiro nasce manga. Depois não nasce manga? Não? Os manguiolos que estão aqui, é isso mesmo? É isso? Novembro, dezembro, janeiro nasce manga. E depois nasce ou não nasce? Sim ou não? Fica verde, mas dá para comer o fruto ou não? Eu estou perguntando que eu não sei mesmo. Estou querendo a ajuda dos universitários. Se tem época de manga e tem época que não é de manga, amém? Pelo menos vocês estão de acordo com isso, senão vocês vão estragar minha pregação. Vocês me assustou agora com o negócio da manga. Bora lá. Vamos lá então. Resumindo, você vai entender o final da história. Uma mulher sábia edifica a casa. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Google. Então vamos lá. Agora eu estou com autoridade para falar o que eu vou falar. Então presta atenção. Não nasce manga. Tá no Google. Você já viu o pé de manga em crise porque o pé de morango está produzindo? Ai, está nascendo morango e eu não estou produzindo. Gente, existem momentos da vida que a gente precisa entender que não é hora de produzir, é hora de descansar. Cessamos as
Manobras. Só que você foi ensinado, produz, faz, produz. Tá todo mundo, bate um milhão e com 30 anos. Estou chegando nos 30. Se até lá não chegar, nós vai continuando. Vai chegar, né? Pé de milho vai chegar no 1 milhão. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui, sim ou não? Cessamos as manobras. O problema é que você não cessa as manobras. O problema é que você está querendo dar um jeitinho para tudo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Só que a gente vai colocando a mão, a gente vai tentando puxar, a gente puxa para cá, puxa para lá. Ei, vamos trabalhar. Calma, tem coisas que não dependem mais de nós. É a mão poderosa do Senhor cuidando e guiando todas as coisas. O barco ficou à deriva, ele ficou sem direção. Porque eles entenderam, a partir de agora, quem vai direcionar a nossa vida é Deus. A segunda coisa que acontece, Atos capítulo 27, verso de número 18 ao verso de número 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Repita comigo: lançar fora a carga. Você precisa entender que momentos de tempestade, momentos de dificuldade, é o momento onde a gente precisa aprender a lançar fora algumas coisas da nossa vida que, se não lançar, o navio vai afundar. Sabe qual é o nosso problema? A gente continua carregando algumas coisas ainda. A gente continua carregando coisas do passado, a gente continua carregando algumas coisas, você não está percebendo, mas isso vai afundar o teu navio. Você não está percebendo, mas você continua guardando. Você continua guardando coisas que vai afundar a tua vida. Você continua guardando coisas que vai destruir o teu navio. O que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a lançar fora algumas coisas. Tem coisas que precisam ser lançadas fora hoje, senão vai afundar a tua vida daqui 2 meses, daqui 3 meses. Não, pastor, eu vou suportar, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. A vida, ela é maior do que o navio. A vida, ela é muito melhor do que o navio. Se hoje você está aqui e você entendeu que está passando por uma tempestade, se for preciso deixar algumas coisas para trás, deixe algumas coisas para trás, depois você consegue reconquistá-las tudo novamente. Mas não tente viver ou forçar algo que você não consegue mais. Você precisa aceitar que você está passando por um momento de luta. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Mas a gente não aceita, a gente não entende, a gente não respeita o ciclo da vida. Existem 4 estações: primavera, outono, verão, não estou falando na ordem, tá? E inverno. O inverno é o tempo que a gente precisa entender que simplesmente chegou esse momento na nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo diz que eles começaram a desmontar algumas partes do navio. Eles começaram a lançar a carga fora. Eles começaram a lançar coisas que tinham dentro do navio, joga fora. Porque, cara, não joga isso aí não, isso aí é o disco da minha avó. Joga fora, vai afundar o navio esse negócio. Não joga fora, não. Sabe o que você precisa jogar fora hoje? Às vezes é essa armadura que você usa para esconder o passado, que você acha que ninguém está vendo, mas está todo mundo vendo. Tira a armadura, joga fora. Sabe o que você precisa fazer hoje, jogar fora hoje? Às vezes é uma falta de perdão que você está aí dentro do seu coração guardando. Pega isso, joga fora. Você precisa lançar fora, só que não, pisaram em mim, me maltrataram. Você vai ver, o seu navio está afundando e o seu orgulho está indo junto com isso. Joga fora. Momentos de tempestade é momentos de você começar a recalcular algumas coisas na sua vida. Todo mundo passa por uma tempestade, todo mundo passa por uma dificuldade. E sempre que passamos por uma tempestade ou uma dificuldade, saímos dela muito melhor. Com as mãos vazias às vezes, mas com caráter renovado em Cristo. Existem coisas dentro de você que essa tempestade, o vento está batendo para poder jogar isso fora. Só que você está prendendo, você está segurando isso. Você não consegue abrir mão. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar melhor. Abre lá em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 11 ao verso de número 13. Quem achou? Diz assim, ó:
Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram no máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que existe um Jonas dentro do seu navio. Existe algo que, se você jogar no mar, vai se acalmar, as coisas vão melhorar. Só que você fica retendo. Não vamos jogar Jonas na água não. Tenta remar de volta. Vamos tentar arrumar uma estratégia. Vamos fazer diferente. Irmão, você precisa jogar Jonas na água hoje, amém? Eu não sei qual é o seu Jonas, eu não sei qual é o problema que está aí dentro do teu navio, mas se você não começar a tirar e jogar fora a carga, se você não começar a tirar o peso, se você não fazer o que Jesus está falando, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você não começar a tirar o peso que está sobre o navio vai afundar. Mas o que a gente faz? A gente começa a tentar manobrar. O texto está dizendo que nós não vamos te jogar na água. E eles fizeram força para manobrar, para tentar voltar para a terra. Deixa eu te falar uma coisa, tem tempestades que é o próprio Deus que manda, para que algumas coisas comecem a sair da tua vida. Toma cuidado, que se for Deus que te mandou essa tempestade, você está lutando, você não vai vencer. Joga fora. Abre mão. Não, eu vou conseguir, pastor. Abre mão. O evangelho é sobre aprender a abrir mão de algumas coisas. Se você segue Jesus, você precisa aprender a abrir mão de algumas coisas. Você precisa aprender a perdoar. Porque tem tempestades na sua vida que você está vivendo há anos, porque você ainda não aprendeu a perdoar. E essa tempestade, ela não vai acabar com uma oração do pastor, ela não vai acabar com a leitura bíblica de manhã, ela vai acabar quando você liberar a carga. Perdoa hoje. Libera a carga. Existem coisas que só vão acontecer quando nós tivermos atitude. Não adianta conhecer se eu não praticar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Não, pastor, eu vou remar mais um pouco aqui, eu vou dar um jeito. Não, pastor, não toca nessa área, não vamos entrar nessa área não. Eu vou remar e eu tenho certeza que uma hora vai parar essa tempestade. Não vai parar. Você precisa jogar fora isso. Você precisa lançar fora isso daí. O problema é que nós não queremos lançar fora algumas coisas. E quem não lança fora aquilo que precisa ser lançado, vai perder na vida aquilo que não precisava ser perdido. Jonas capítulo 1, verso de número 5 diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E entraram e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Mas enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Enquanto Jonas estiver aí dentro, você vai ficar tirando coisas que não precisava ser tirado. Você vai ficar jogando coisas importantes da sua vida fora, enquanto Jonas está dormindo lá no porão. Existe alguma coisa no porão do teu coração que Deus está mandando você tirar hoje. Só que enquanto você não tirar aquilo que está dormindo dentro do teu coração, aquilo que você... pastor, não, isso não tem nada a ver. Está dormindo lá. Você vai ficar tentando manobrar, você vai jogar a carga fora. Mas o que você precisa fazer, de uma vez por todas, é tirar aquilo que está dormindo no porão e lançar fora do barco. Quando lançar fora do barco, a tempestade vai se acalmar. Abra mão de algumas coisas hoje. É necessário a gente aprender a abrir mão. O verso de número 20 continua o texto dizendo: não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. A terceira coisa, se você quiser anotar, não é porque eu não estou vendo que não existe. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiam ver, Fabrício, nem sol e nem estrelas durante muitos dias. Significa que não existiu sol e estrela nesses dias? Estava lá, sim ou não? Mas não é porque eu não estou vendo que não existe. Não é porque você não está enxergando aquilo que Deus tem para a tua vida que não existe. Não é porque os seus olhos estão olhando e aquilo não está fazendo sentido que Deus te abandonou. Eles perderam a esperança de salvação. Eles perderam a esperança. Existem pessoas aqui que perderam a esperança. Por quê? Porque estão sendo roubadas pelos olhos. Seus olhos estão roubando aquilo que Deus já disse para você.
Seus olhos estão roubando de dentro do teu coração aquilo que a palavra já disse para você um dia. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a fé não vem pelo ver. Porque se for pelo ver, muitos de nós estamos perdidos. Porque os nossos olhos nos enganam, os nossos olhos nos roubam. A Bíblia vai contar a história em Números capítulo 13, onde Deus ele dá uma palavra para o povo. Deus fala lá no versículo de número 2: vocês vão na terra que eu preparei para vocês, espiem a terra, olhem a terra é boa, a terra mana leite e mel, vão lá, conheçam, separem 12 líderes, vão lá conhecer a terra que eu vos dou. A Bíblia está dizendo que Deus já tinha dado a terra para eles, mas quando eles vão lá na terra, cara, olhar a terra, eles chegam lá na terra, e a Bíblia diz que quando eles estão lá, eles olham alguns homens que são gigantes, e eles dizem assim: aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos para eles. Sabe qual é o grande problema desse povo? Se esqueceu do que ouviu e ficou focado no que viu. Deus disse: Lu, vão à terra que eu dei a vocês, a terra é de vocês. Quando eles voltam, porque eles viram algumas coisas, eles deixaram de acreditar. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque está tempo de chuva, não é porque existem nuvens tampando o teu céu, que Deus não está ali com um sol lindo brilhando para fazer algo lindo na tua história. Não perca a esperança. A Bíblia diz que eles perderam a esperança. Deus me esqueceu, Deus não está me vendo. Sabe qual é o grande problema da tempestade? Às vezes ela coloca essas coisas na nossa cabeça. Deus não está me vendo, pastor. Eu não consigo mais ver o sol, eu não consigo mais ver estrelas. Todo dia essa nuvem, todo dia essa chuva, é um vento forte. Mas não é porque você não está vendo que não existe aquilo que Deus tem para a tua história. Pare de dar atenção àquilo que você está olhando e começa a ouvir aquilo que Deus está falando para você. Porque nessa tempestade Ele está cuidando de você. Quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estão amedrontados no barco, eles começam a gritar de desespero. Jesus diz assim: coragem, sou eu, não temas. A Bíblia diz que Pedro disse: se for o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Se for o Senhor, manda eu ir até aí então. Resumo: Pedro não conseguia ver que era Jesus, porque se ele tivesse certeza que era Jesus, Marco, ele ia ver e falar: é ele mesmo. Ele disse: se for o Senhor. Mas quando Pedro ouviu a voz dizendo: vem, ele disse: eu não posso ver, mas pela voz eu conheço, é ele. E ele começou a andar sobre as águas. Para de dar atenção porque o seu olho está vendo. Nessa tempestade, feche um pouco os olhos e comece a abrir os seus ouvidos espirituais, porque Deus está falando com você. Hoje aqui Ele está falando com você sobre algumas coisas que tem que ser lançado do barco. Hoje aqui Ele está mostrando para você: isso aqui não cabe mais para a sua vida, isso aqui não condiz mais com o que eu tenho para a tua história. Vento nele, tempestade nele, eu tenho algo novo para você. E a última coisa, para nós encerrarmos, verso de número 22 ao verso de número 24 diz assim: mas agora recomendam que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Só que eu quero que você abra lá em Atos capítulo 23, no verso de número 11. Quem achou aí Atos 23, verso de número 11? Quem pode ler para mim com uma voz de trombeta? Preste atenção, você vai precisar entender o contexto aqui. Em Atos 23, verso de número 11, Deus se põe a Paulo e diz assim: Paulo, coragem. Assim como você testemunhou em meu favor aqui em Jerusalém, você também vai fazer isso em Roma. Atos 23, passa Atos 24, Atos 25, Atos 26, chega em Atos 27. Paulo está indo em direção a Roma. Só que de repente eles ficam muitos dias ali no navio, o vento forte, a tempestade e tal. Só que ali Deus volta e relembra ele: Paulo, não tenha medo, coragem.
Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade de hoje, ela só está tentando cegar as mensagens e as palavras que você recebeu lá em Atos 23. Só que Deus manda te lembrar hoje de novo. Tem promessa de Deus para a tua história, tem palavra de Deus para a sua vida, e não é porque você está passando por uma tempestade que Ele se esqueceu de Atos 23. Atos 23 ainda grita no teu coração: a tua família, a tua casa vai servir ao Senhor, a tua história ainda está nas mãos dEle, Ele não perdeu o controle de nada. Mas em Atos 27 tudo assusta. Em Atos 27 dá medo. Em Atos 27 a gente começa a ficar cego, a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a perder a esperança. Mas Deus levanta anjos para dizer, para te lembrar e para te mostrar: eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou cuidando, eu ainda estou fazendo, ainda tenho algo para fazer na tua história. Por que você se esqueceu? A canção que nós cantamos aqui é: me lembraste de tuas promessas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para concluir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele só voltou para Paulo, na verdade Ele nem voltou, Ele mandou o anjo. Lembra Paulo lá da nossa conversa lá de Atos 23? O anjo vai lá e lembra ele. Paulo se levanta com coragem e diz: homens, tenham coragem, porque o Deus que eu sirvo, Ele apareceu para mim. Ontem à noite ele me disse: todo mundo que está aqui vai viver. Eu quero dizer algo para você: aquilo que Deus quer fazer na tua história, aquilo que Ele quer colocar na tua mão, todo mundo que está ao teu redor vai receber e vai viver também. Você precisa descansar e confiar, cara. Você precisa voltar a queimar por Jesus. Você precisa voltar a descansar e confiar nele. Por que você está com medo? Por que você está desesperado? Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Não, pastor, Deus me abandonou, a tempestade me cegou. Quem foi que disse que Deus não pode vencer a tempestade? Foi Ele mesmo que levantou e falou: ei, vento, mar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas antes de acalmar a tempestade lá fora, Ele quer acalmar a tempestade aí dentro. Ele se levanta e fala: discípulos, acalmem-se. Depois, vento e mar. Ele não trabalha lá fora antes de trabalhar aí dentro. Deixa Ele trabalhar dentro de você. Deixa Ele te lembrar quem Ele é. Essa tempestade, ela só veio para que você colocasse algumas coisas para fora que não prestam mais, para que você pudesse chegar ao objetivo, ao plano perfeito que Deus tem para a tua história. Você não vai conseguir viver aquilo que Ele tem para você se algumas coisas estiverem aí dentro. Lança Jonas fora. Lança fora o que está no porão. Existem coisas no porão do teu coração que precisam ser lançadas fora hoje. E Jesus está te lembrando, está te mostrando. Você está falando: será que é isso? Sim, é isso. Porque senão você vai voltar culto e culto, volta culto e vai culto. Isso aí está travando, está dentro do teu coração ainda. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Deus, Ele tem algo para a tua vida, para a tua história. E você precisa, em nome de Jesus, rasgar o teu coração na presença dEle e falar: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui para o meu ministério. Eis-me aqui para as minhas dores. Eis-me aqui para as tempestades. Eu estou aqui, Deus. O que você quer de mim, Pai? Eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Por que essa tempestade agora? Por que essa dificuldade agora? Fala comigo, Deus. Às vezes você chegou aqui, você veio atrás de uma resposta, mas você está saindo com algumas perguntas. Você veio aqui atrás de respostas e Deus está te fazendo uma pergunta: quando é que você vai começar a lançar fora algumas coisas dentro desse navio? Filho, eu estou vendo que isso vai afundar. Existem alguns relacionamentos que você precisa lançar fora. Mas pastor, esse relacionamento é tudo na minha vida. Ai pastor, esse meu amigo, essa minha amiga. É interessante que quando o navio está para afundar, até o alimento eles lançavam fora. Ou seja, até aquilo que é bom às vezes tem que ser retirado, porque já não basta, já não dá mais para ir para o próximo nível. É teu amigo, é tua amiga. Eu não estou falando para você abandonar pessoas, nem maltratar ninguém. Mas eu estou te dizendo que existem algumas estações da sua vida
que se você não colocar algumas coisas para fora e impor limites em algumas coisas, seu navio vai afundar. Se o Senhor falou com você nessa noite, e você precisa ter um tete a tete, você e Ele. É você e Ele, não é o pastor ora por mim, não, é você e Ele hoje. Se você precisa ter uma conversa com Deus, se você precisa rasgar o teu coração, sai do seu lugar e vem aqui. O Ministério de Louvor, eles vão cantar uma canção, mas hoje é você e Deus. Às vezes Deus está pedindo coisas de você que já faz tempo que não acontece. Às vezes essa tempestade ela só está te levando para a direção que Deus queria, que é para mais perto da presença dEle. Era para você se lembrar daquilo que Ele tinha para a sua vida, que você já se esqueceu há muito tempo. Lembra o teu ministério, que você já se esqueceu há muito tempo, Ele está tentando te lembrar. Essa tempestade é só para te lembrar, filho, eu tenho algo para a tua vida. Enquanto eles cantam essa canção, o altar do Senhor está aberto, em nome de Jesus, amém? Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou